Futebol Urgente no ar. Estamos aqui de volta no YouTube pela Central 3. Eu sou Júlio Luiz Mendes, Fernando Toro ao meu lado aqui, tudo certo. Chegamos, né, mais um episódio aqui e a galera tá gostando, né, velho? A galera tá gostando. O pessoal deixou aqui os recados, continua deixando os recados aí, tá? Semana que vem eu vou ler mais recadinhos. A gente responde no momento que Tô sabendo que meu papai e minha mamãe deixaram recadinho, vão ser comentados. Papai e mamãe estão gostando. Então tá meio caminho andado. Então tá meio caminho andado, é isso. O povo sabe a verdade, Exato. O povo sabe a verdade. E eu sei que vocês são tudo um bando de fofoqueiro, tá? Você é fofoqueiro, espalha a fofoca aí que estamos de volta aqui com o Futebol Urgente no ar. Espalha a fofoca. E espalhem por aí que... Fala da vida dos outros, vocês falam, né? Então fala da nossa vida aqui, fala que a gente tá por aqui agora. Pra comentar o BBB, eles comentam. Então comenta o Futebol Urgente aqui também, né? Pô, né? O sol nasceu pra todos, também pro Futebol Urgente, né? São poucos, mas são fiéis e são por eles que estamos aqui. Somos poucos, mas loucos. Era uma faixa lá do setor 2 lá. Era um trapo lá. Diante desse mundo capitalista, 2025, tá falando sobre isso quando a gente começar, terrível, né? Terrível. Somos cada vez menos, né, Toro? De resistência? Tá diminuindo. Eu não uma hora cansa também, né? Chega uma hora que... Peraí. Uma hora cansa, mas o cansa não é pra desistir e mudar de lado. Esse é o detalhe. Tem gente que tá mudando de lado. Né? Mas isso é um papo. Você tá me provocando uma coisa que eu nem tava pensando e aí eu vou começar a tentar domingo fazer. Teve, né, lá na Paulista. Isso, domingo verde e amarelo. Já vamos falar então? Posso fazer um brochurita? Momento brochurita. Vai lá. Leandro Yamin tá aqui, brochurita, Leandro, capitano. Grande Leandro. O Leandro. Ele que inventou o brochurita, né? Eu tô com o meu brochurita. Eu tenho a satisfação de estar substituindo, sabe? Enquanto lá no podcast era só em áudio, era o Leandro, eu faço essa versão aqui, mas qualquer dia o Leandro aqui vai assumir também, viu? Vai ser um prazer. O convite. Vai ser um prazer. Que ele esteja aqui nessa cadeira. Exato. Mas segue lá, verde e amarelo domingo. Não, pô, o verde e amarelo. Eu não vou ficar comentando, eu não vou fazer um super comentário sobre o verde e amarelo, mas... É isso, adivinha de que eu vou falar? Adivinha de qual corporação privada de comunicação que eu vou falar? O verde e amarelo nesse domingo, o 8 de janeiro. Eu acho lindo ver o pessoal da Globo News, assim, eles ficam 3 horas, da 1 da tarde às 4 da tarde, o mesmo pessoal, as 5 pessoas, assim, as meninas com as pernas cruzadas, cada cruzada de perna de Hebe Camargo, assim, e eles falam do golpe, os culpados do golpe, Bolsonaro, Braga Neto, Bolsonaro, aí antes era o Moro, agora já esqueceram o Moro, agora é Braga Neto. É o Hitler, é o efeito Hitler. Por onde anda? Então. E assim, é terrível ver a hipocrisia, cara, porque a gente sabe que eles sabem, principalmente os cabeças da Globo, eles sabem a culpa no cartório que eles têm, né? Eles fizeram tudo isso, eles construíram tudo, eles inventaram. O Brizola fala no Roda Viva 92, um dia nós vamos fazer um programa só desse Roda Viva 92, aqui, melhores momentos, e falar. Merece. Esse Roda Viva 92 do Brizola é uma aula do Brasil de 64, do golpe militar para cá. É uma aula de história do Brasil, assistir esse Roda Viva com o terceiro olho ligado, o olho de Horus. Se fechar o terceiro olho, você vai ver o Roda Viva 92, eu falo, esse Toro é louco, não vi nada demais, mas depois nós vamos falar. E é isso, a culpa no cartório, eles construíram tudo, entendeu? Eles são os golpistas, eles são a ditadura, né? Ainda estou aqui, a Rede Globo. Agora é 100 anos, né? Eles comemoravam 40, 50, 60, dos 60 eles pularam pro 100. É do Grupo Globo. O ano que vem eu vou comemorar 78 anos. Eu tô com 45, o ano que vem eu já vou combinar com a galera, o ano que vem eu faço 78 anos. Se a Globo pode pular dos 60 pro 100, 100 anos, hein, Globo? 100 anos de coisa linda, né? Então é isso, é triste, cara. E você vê o pessoal de esquerda botando todas as suas energias querendo prender o Bolsonaro, é peixe pequeno, vocês vão pegar um peixe pequeno. Então, por isso que eu citei o Brizola, ele fala a frase, para que pegar a criatura e não o criador? Tem que pegar o criador, tem que identificar a fonte, da onde vem tudo isso, né? E é isso, verde e amarelo é isso, botar a direita na rua, né? O Brasil tinha tido um dia para... Quem estudar a história do Brasil vai ver outros episódios, você vai ver quando fascistas e direitistas e elitistas foram para a rua para protestar ou para festejar, sei lá. Mas não era assim o mundo, lembra? A direita não saía para a rua, a direita não tomava a rua numa manifestação de direita. Só teve uma, foi o famoso Marcha das Famílias para ter o golpe militar. Só tinha tido uma vez, tirando outras pequenas, que a direita tinha ido para a rua, que foi a famosa Marcha das Famílias. Hoje nós temos uma sequência de Marcha das Famílias, né? Virou uma palhaçada.
Mas os protestos de esquerda também estão uma palhaçada, porque o PT, sabe qual é o sonho do PT? O sonho do PT era chegar ao poder. Se você vai fazer uma prova e você pensa em tirar 7, você vai tirar 6. Se você vai para a prova e fala, eu vou tirar 8, você vai tirar 7. Se você vai pensando, vou tirar 10, você tira 9. Aí como é que tira 10? Quando você vai pensando assim, eu quero saber tudo dessa matéria. Estuda, como eu era bom de geografia, por exemplo. Eu era bom de geografia na escola. Porque era baba a geografia, né? Norte, sul, leste, oeste. Primeira provinha de geografia era isso, lembra? Complete, norte, sul, tá de brincadeira, né? Entendeu? Então, quer dizer, aí você tira 10. Entendeu? Então, o almejo do PT, eu acho que não do início do PT. O PT começou puro, eu acho. E não é justo falar isso de todas as pessoas, principalmente quanto mais para trás na história do PT. Mas eu acho que o PT já se iludiu com aquela derrota de 89 que a Globo não deixou o Lula ser eleito. Sim, mas não era nem o Lula que era para ser eleito. Por isso que eu cito o Brizola. De fato era para o Brizola, até por direito. Foi por pouco no primeiro o Brizola estava no governo do Jânio. Ficou não é perto, isso? Né? Então. O Brizola para passar no segundo turno. O Brasil já foi iludido ali. O Plínio Marcos dá uma entrevista em 88 que ele mete o pau num deputado do PT que votou contra a liberdade de expressão no teatro. Já um deputado do PT em 88 votando contra. Então, o PT ele só quis chegar ao poder. Esse é o almejo. Isso é que o PT almejou chegar ao poder. Como uma competição esportiva. Eu quero ganhar a Champions. O Lula quis ganhar a chance. Eu acho que o Lula até é injusto. Eu acho que o Lula é um cara desses puros do início do PT. Não é nem justo falar do Lula. Acho que é um caso mais complexo falar do Lula. Mas o PT como um partido, como coletivo, com toda a corrupção, por isso que o PSTU, os caras já fundaram o PSTU em 94, já vazaram do PT, entendeu? A coisa é feia faz tempo. Então, essa polarização nem polarização é. Você quer saber? É quase totalização, quase total de direitistas, de gente perdida. Nós estamos nós somos um monte de barco à deriva hoje no oceano. Centro-esquerda aqui, né? Centro-esquerda, mas que isso aqui. E centro com esquerda, positivo com negativo, dá negativo. Não adianta ser centro-esquerda, ou você rompe, entendeu? Por isso que tem que romper. O Brizola queria romper, por isso que ele peitava a Globo. Por isso que ele queria botar o Marinho, Roberto Marinho, no banco dos réus, junto com o impeachment do Collor. É essa entrevista do Roda Viva em 92. Quer dizer, é isso, né, gente? Então nós vamos continuar vivendo essa palhaçada, essa curva de rio. Eu vejo a curva de rio tanto da direita, quando eles reinventam o mundo, mas a curva de rio do pessoal de esquerda. Quando a gente pensa que a gente vai... E cada semana eles dão uma pastilha de tranquilizante para a esquerda. Uma semana é o WhatsApp do Bolsonaro vazou, o áudio... Aí na semana seguinte o pessoal já esquece do áudio do WhatsApp, porque já tem uma nova polêmica, ele foi visto com uma granada na mão, aí vamos comentar a semana inteira que o Bolsonaro está com granada na mão, e a cada novo dia que a gente fala do Bolsonaro, a gente não fala da revolução, a gente é o download, né? Baixar o arquivo, né? O pessoal baixa o arquivo e não vai até 100%, entendeu? Tem que meter o dedo na ferida, tem que detectar quem é o verdadeiro dono do poder. Se você duvida que a mídia é o dono do poder, assista aquele filme com John Travolta e Dustin Hoffman, O Quarto Poder. Esse é que no fim do filme você percebe que a mídia não é o quarto poder, é o primeiro poder. Isso é um clássico. Tá à frente do... Qual que é a ordem? Desculpa a ignorância. A ordem é executivo, legislativo, judiciário, né? Não, a mídia está antes. A mídia é a lona do circo. O judiciário, o legislativo e o executivo estão dentro do circo. A lona do circo, que cobre tudo, é a mídia, entendeu? E aí vamos nós. E esse é o verde e amarelo, né? Você vê, o Paulista... Posso fazer alguns pitaquinhos antes da gente começar? Mais alguns pitaquinhos do Brochurita? Eu já estou para falar isso faz algumas semanas. No início de março, quer dizer, já faz um mês atrás, eu estava vendo a TV e o cara, com essas vozes da Rede Globo, que agora todas as emissoras são iguais, que eles falam assim, você no Paulistão aqui... Eu estudei publicidade, né? Eu sou formado em publicidade. Teve uma aula que o professor falou, se você falar como idiota, você transforma o telespectador num idiota. Se você falar isso com qualquer pessoa, né, Gil? Se eu começar a falar com você, aí, Gil, beleza, meu? Quer dizer, que papo é esse, entendeu? Você tem que falar como gente, né? Eles não falam como gente com as pessoas, a própria fala. E o cara falou assim, a reta final do Paulistão. Eu falei, nós estamos em março. Reta final do Paulistão, nós estamos em março. Onde que vai parar esse mundo, entendeu? Então, cadê o Milton Neves, que viu o Campeonato Paulista dos anos 60? Esse envelheceu mal, viu? Sabe, temos que meter o pau nisso. Eles acabaram com o Paulista, eles já estão acabando com o regional faz tempo, né? É a mudança, eles pegam e mudam tudo, né? Então isso é uma vergonha, né? Isso é uma vergonha. E agora acabou o Campeonato Paulista e eu vi umas coisas malucas assim, né? Esse DP aí, né?
Eu estava no hospital com meu pai, teve aquele São Paulo 2, Corinthians 1 no Morumbi, nesse Paulista. Morumbi não, é outro nome agora, é esse nome aí. Ó, propaganda de graça aqui, ó. Propaganda de graça. Até parece que eu vou falar esse nome aí. Aí o Árbitro. Não falo. E aí acabou o primeiro tempo, meu pai queria ver, e ele lá na cama do hospital, vamos lá, pai, eu tô lá. E aí eu falei, pai, quem que é o DP aí? Eu não vi ninguém jogar mais do que ninguém aí nesse primeiro tempo, né? Acabou o Campeonato Paulista, eu tô lá nos portais, que eu abro o computador, abro o portal, já veio lá, DP ganhou o maior prêmio individual do elenco. Deve ter ganhado, sei lá, uma grana violenta, né? Uma grana Só violenta. de salário é 3 milhões. Não, o prêmio, imagina o prêmio, ainda para virar notícia. E eles põem a notícia. Então eu fiquei imaginando, imagina em 90, uma semana depois do título de 90, vem uma notícia, Neto ganha o maior prêmio. De repente ele até deve ter ganho mesmo, mas, quer dizer, eles já põem essa notícia que é para incentivar, né? A mídia incentiva o individualismo e o capitalismo o tempo inteiro, sim, cara. Sim, Se você analisar a mídia incentiva o tempo inteiro, né? Ela destrói, né? Tudo é consumo, cara. Todas as críticas feitas ao socialismo e à esquerda e ao Hugo Chávez, ao Fidel Castro, você tem que multiplicar por 1 bilhão. O dia que você fizer 1 bilhão de críticas ao capitalismo, aí você está liberado a fazer uma criticazinha ao socialismo. Essa é a regra de Deus, do mundo, da energia, da verdade do mundo. Entendeu? E todas as críticas que eles fazem ao socialismo, reparem, inclusive nos telejornais, em matéria sobre o Hugo Chávez, eu ouvia a Globo, eu ficava só ouvindo, porque os parentes veem a Globo, eu falava, cara, tudo que eles estão falando de crítica ao sistema e metendo pau no Hugo Chávez e no socialismo, parece que eles estão falando do capitalismo. Você tá entendendo? Uhum. Outro dia eu vi um cara que tem um canal aí, um capitalistão aí, por causa de política eu fui pulando de canal em canal, eu falei, putz, olha o canal desse cara, o cara é capitalistaço, direitista máximo, um canal profissional e tal. E ele fala assim, primeiro eles destroem as famílias. Pô, o capitalismo primeiro não destrói as famílias? O capitalismo não é isso? Já chega destruindo, pá! Não ler o livro do Caco Barcelos? Bom jornalista, claro. Neide Duarte, maravilhosa, da turma, né? Todos da mesma turma. Do Rota 666, que ele deixava, né? A destruição das famílias, o álcool, né? Destruindo as famílias, quer dizer. Então, e o álcool, você vai ver a propaganda no intervalo do Corinthians e Palmeiras, as mulheres tudo de biquíni, todo pingando gota de suor, uma delícia. Todo mundo é feliz. Uma delícia beber cerveja, né? Uma delícia. E é mesmo. Não é mentira, é uma delícia beber cerveja. Mas agora, e as implicações sociais que nós estamos vivendo no planeta? O né? capitalismo atual e propaganda de futebol, o que mais tem agora é bet, né? Aposte, perca seu dinheiro. Dê seu dinheiro pro capitalismo. E aí a coisa maluca... E é um negócio que é viciante. É né? uma coisa viciante. Mas só para completar álcool. Sim. Aí o DPEI. Aí uma semana depois, DPEI é criticado pelo jogo no Brasileirão, Gaviões pressiona e ele responde na sua rede social, vamos melhorar, ponto, vai Corinthians. Quer dizer, inventamos a rede social para nos comunicarmos melhor. O que ele responde? Vamos melhorar, vai Corinthians. Eu sou um torcedor de Juventus e cobro o cara que ele não está jogando nada no Juventus. Ele fala, vamos melhorar, vai Juventus. Merece uma contra-resposta. Fala, só isso? Vamos, né? Vamos um pouco mais, né, cara? Entendeu? Mas essa loucura de, numa semana ele ganha 800 milhões de prêmio pelo Campeonato Paulista, na semana seguinte é criticado pelo... Tudo é muito rápido, né? Isso, tudo é muito rápido. O ano passado eu passei o ano inteiro falando com meus amigos, tá todo mundo em crise. O São Paulo foi campeão daquela Copa do Brasil contra o Flamengo lá, um ano e meio atrás aí. Um mês depois eu li uma matéria lá no portal, o time de São Paulo em crise, quer dizer, que é o capitalismo. Ele nunca está satisfeito, o capitalismo. Ele sempre acumula mais. Então, se eu ganhei hoje a Copa do Brasil, na semana que vem eu já estou em crise, o meu time, porque eu não ganhei a Libertadores ainda. Resultado, né? Tem que dar resultado. Uma semana depois de ganhar a Libertadores, meu time está em crise, porque eu não ganhei o Mundial ainda. Se eu ganhar o Mundial, meu time está em crise, porque eu não ganhei o bi da Libertadores ainda. Se eu ganhar o bi, e não para. E crise, quer dizer, é uma coisa... O Palmeiras agora, ganhou tudo no tempo deles agora. Isso, de repente você ouve que está em crise, não sei o quê. A final, isso. Né? Essa frase entrou na mídia esportiva de uns 20 anos para cá e infelizmente o grande Neto, que mora no meu coração, grande José Ferreira Neto, que é uma figura Ronald Golias, Mazzaropi do Brasil. Não, ele é um monstro. Mas ele fala muito isso. Não ganhou um título esse ano. Pô, e daí, cara? Só para lembrar da minha infância, que todo mundo sabe que eu acompanhava o Corinthians. O Corinthians ficou de 90 a 95 você ganhar um título. Pergunta se em 91 acabou o ano eu me achava menos corintiano. Pergunta se em 92 eu me achava menos, em 93. A vida ia passando. Uma hora vai chegar um título. Tem que ganhar bem.
Vocês estão deturpando todo o futebol. Vocês estão transformando num capitalismo, coisa de meta de ganhar, sabe? O Brasil não jogou uma excelente Copa em 78, o Brasil não foi ótimo em 82, entendeu? A Romênia não foi ótima em 94, não voltou aplaudida no aeroporto lá, o povo aplaudindo em Bucareste lá, não ganhou. Você tá entendendo? É muito triste tudo isso, viu? Acho que eu falei um pouquinho demais, né? Senão vai ficar longo o programa, né? Não, mas... Semana que vem eu vou falar mais coisas que eu anotei aqui. Você sempre dá uma deixa muito boa. Você tá falando de pressa, de tempo e tal, ficou muito longo... O pessoal tá me criticando, falando que eu tô falando muito longo, que eu tô alongando demais. Eu não vi isso. Eu recebi essa crítica aí. Então beleza. Recebi essa crítica de um parente meu aí. Eu não concordo, não. Mas sobre essa questão de tempo, trouxe hoje ódio eterno ao beisebol moderno. Isso. Por que não? Você vai entender. Por que não? Você vai entender. Solta o verbo aí, Gil, faz favor. Aqui. Eu não vou soltar o verbo, Esse não. Esse brother aí é gente boa. Tem nosso brother aqui que vai Esse brother americano aí. Aí, ó. Baseball is meant to be slow. The reason games are too long, everybody said, is because our lives have become unmanageable and we had no excess time and we were running around constantly. It's just pure capitalism. Like we are being squeezed for every second of our day. You know, the French go to dinner and they sit there for 4 hours and talk and hang out. We don't do that. We can't even sit through a baseball game anymore that long. That's too long. I got stuff to do. That's the problem with baseball. You're supposed to sit around and be bored and hang out with your friend. And it's literally the hangout sport. You hang out and you watch the game. And it's not always action. You're just sitting there chatting with people and hanging out. Not anymore. You're there to watch a game. Got to get the game. Got to get it. It's just... So baseball is now considered long because our lives are shit. São palavras importantíssimas que esse cara lançou nesse vídeo aí. Então, só para... Daqui é o Dolop Podcast. Tá, o nome, né? Pra gente dar o... Importante falar, dar o crédito. Exato. Né? E você que vai aí atrás, você viu ali Dolop Podcast. Tá certo. É fácil de achar. Dá pra achar já direto no vídeo, né? Exato, o pessoal consegue acessar o canal do cidadão, né? Eu nem sei de onde ele é, eu nem verifiquei de que estado ele é, enfim. Mas isso não faz diferença. Não é uma questão do esporte e futebol, é da sociedade como um todo. Do ser humano. O ser humano. É o portal dos maias. Lá vamos nós falar do portal. A humanidade atravessou. Se isso afetou o futebol, afeta os trabalhadores americanos também. Não é que, assim, a gente sempre fala isso, a gente não é contra os Estados Unidos. Não. Existem vários trabalhadores lá também que passam pelos mesmos perrecos que a gente, de outra forma. Inclusive nas suas vidas, na sua paixão como esporte lá, o beisebol, a gente aqui no futebol. Sim. A gente cresceu, eu cresci nos anos 80, 90, a gente em manifestação de esquerda, a gente botava fogo em bandeira americana mesmo, era um prazer botar fogo. Mas é simbolismo. Aí já começa aí o erro da esquerda dos anos 80 e 90, não era para botar fogo na bandeira americana, era para botar fogo na bandeira da Globo. Era para fazer um emblema da Globo e botar fogo. Porque não é os Estados Unidos, não só porque tem povo americano ali, como nós, Sim. Não muda nada, muda, claro, muda o nível de vida. Latinos, chicanos, povos originários. Mas o trabalho duro é o trabalho duro, o povo lá, entendeu? É o país, é um país que é invisível, é o país Illuminati, já falei, esse é o país que a gente tem que odiar. Né? São os 1% do mundo, e esse 1% está esparramado em todos os países, todos, eles se esparramaram por todos os países, os donos do mundo, eles fizeram questão de estar em todos os países, eles controlam, me fala um país do mundo que é livre, Cuba. Pode até ser, um dos últimos, mas parece que está acabando, né? Parece que aos poucos está definhando. Porque você sabe o que é uma revolução? A revolução é como uma espinha no corpo, como se o nosso corpo fosse o planeta Terra, e a espinha aparece. Então é uma revolução. A gente vai lá, espreme, quando é adolescente passa uma pomadinha, porque a namorada não vai querer beijar a gente. Então, e como que eles espremem e passam a pomadinha? Eles usam a mídia para deturpar, aí a Globo vai, filma o cara atacando uma pedra na polícia, fala, olha aí os vagabundos, não sei o quê, os arruaceiros. Falo que comunista come criança, que o Lula não tem dedo, e vai falando um monte de coisa. E a polícia, para meter porrada na manifestação na rua, para acabar com a revolução na rua. A força pública e a mídia para justificar a força pública. O fantasma do comunismo, né? Exatamente. Então a revolução não tem jeito, não vai para frente. Não vai. Seja ela pequena, grande ou não. Então, não tem um país que não é controlado pelos donos do mundo,
E eles estão em todos os países. As elites, Montevidéu tem o bairro da elite, Buenos Aires tem a elite branca, São Paulo tem a elite branca, Rio, Campinas, Piracicaba. E ó como eles vão pegando até as cidades pequenas, tudo. Como também os pobres. Aí não é uma questão nem de inteligência, é uma questão até natural. Se esparramaram. Nós todos nos esparramamos no planeta. O que devia ter era justiça. O problema é que não tem. Então torna-se uma coisa maluca. Eles estão em todos os países. Que é mais visível a mão visível do mercado do que o fantasma do comunismo, né? Exatamente. Ele está muito mais no nosso dia a dia do que esse a todo segundo. Fantasma do comunismo. Então não é uma questão nem de americano, é uma questão de perceber que o cara lá nos Estados Unidos, ele já não suporta mais ir no jogo de beisebol. Só dá um contexto aí para quem não lê inglês. Porque a coisa está em inglês, mas é isso. Ele reclamou que no estádio de beisebol, para quem não entendeu o vídeo em inglês, que o comportamento do torcedor mudou. Mas mudou do vinho para a água, ou da água para o vinho. Tanto faz aí. Que era um jogo mais lento, mais longo. Sim, que você ia curtir o jogo, você ia para curtir o jogo. Era um dia. Do jantar de 4 horas. E hoje essa pressa, essa coisa de comer, imediatismo. Você senta para comer com alguém. Vocês não têm noção, eu sou pai de uma menina de 6 anos, vocês não têm noção o que as crianças hoje, cara. Hoje, se você fala para uma criança, você espera 1 minuto que eu já vou montar teu videogame aqui, 1 minuto eles enlouquecem. Você fala o quê? 1 minuto? Por quê? Porque eles já nasceram. A minha filha já nasceu, mas não é só minha filha, não. Quem nasceu em 2006, 2007... Você põe mais 6 anos até você dobrar, você pegar a consciência de vida com 6 anos. Já em 2012, já era. Quem nasceu em 2006, 2007 já era essa geração. É imediato. É tudo, ó. Eu aperto e vai. Ó que mágico, ó. Ó que mágico o celular. Eu aperto e vai, ó, faz download, eu rabisco a foto. É mágico. Porque a vida não é assim. A vida está aqui fora. Né? E o pessoal está misturando as coisas. Como que eles estão misturando? Com esse show. Então você vê, eu ouço histórias de amigos meus que ainda vão ao estádio e são histórias assombrosas. Aí, para falar bem das pessoas, a gente pode citar o nome. Para falar mal não é justo botar na roda aqui, né? Tem que estar aqui para se defender. Mas o João Aranha sempre me conta, quando ele vai ainda no Morum. É Morum. Mais um. Outro dia ele contou que ele foi no jogo do São Paulo no Morum. E ele falou que a senhora na frente dele, uma mulher, ficou usando o celular o jogo inteiro. Quer dizer, uma vez eu fui no Pacaembu em 92, teve um cara que foi lendo jornal o jogo inteiro. E foi um dia que meu pai acabou o ingresso no Corinthians e Santos, que estourou uma bomba caseira no meio das duas torcidas, assim, no intervalo do jogo. Quem é corintiano dessa época vai lembrar dessa bomba caseira. Explodiu bem na rádio do Pacaembu, que estava bem dividido no meio, assim, ó. Explodiu aquela bomba. Era o auge da bomba caseira, né? Que não se compara nem 0,001% da bomba que é o poder criando as desigualdades sociais que vão criar bomba caseira no estádio, tá? Não deturpem o assunto, não, que vocês não têm moral para falar de quem joga bomba caseira, não. Que vocês já jogaram bomba atômica, já então tá de brincadeira, né? Quem jogou uma bomba atômica fica dando uma de moralista em cima de quem joga bomba caseira, tá de brincadeira, né? Então, beleza. Então é isso. E o cara ficou lendo jornal. Então, meu pai teve que comprar, tava lotado o Pacaembu, meu pai teve que comprar na numerada. Eu odiava ir na numerada, era medonho. Eu gostava de ir na arquibancada, como qualquer pessoa normal, né? Mais ou menos normal. Não quero ridicularizar quem gosta de ir na numerada, mas se eu tiver que escolher no estádio de futebol numerado ou arquibancada, tá bom. Por isso que o sol nasceu para todos. Vocês gostam de numerado, mas tá bom. E o cara ficou lá lendo o jornal. Mas aí que tá. Não é a questão de comparar que o cara lê o jornal e a mulher com o celular. A implicação é muito maior do que essa, né? A implicação dessa escravidão dentro do celular. Ninguém ficava escravizado no jornal, não. É o roubo Ninguém do ficava tempo, escravizado né? no jornal. Você tá roubando o seu tempo, que é algo muito valioso. Não, é uma coisa assombrosa. Então, assim, o comportamento do torcedor já mudou, né? Aliás, foi no Morum, há uns 2 anos e meio atrás, acho que 2 anos atrás, que eu ouvi o frisson da galera comemorando a confirmação do VAR, questão de 1 minuto depois do grito de gol. Eu tava com a minha família no domingo, era um jogo no Morum. E aí saiu o gol, o narrador, para variar, já devia estar gritando a 70 mil decibéis, né? Aqueles gritos que eles gostam de gritar hoje, né? Que eles não narram o jogo, eles vão gritando para criar emoção onde não tem, né? É por isso que eles gritam, viu? Só para ensinar para vocês. E aí o cara, vai, não sei o quê. Aí de repente eu escutei, mas era um frissonzinho assim, sabe? De jogos escolares, assim. Eu falei, nossa, que coisa horrorosa, gente do céu. E aí nós vamos continuar falando desse assunto, né, Gil, nesse vídeo. Esse vídeo eu fiz questão de trazer pra galera. Hoje é beisebol, basquete, NBA, entendeu? Pra vocês pararem de odiar os Estados Unidos, pra vocês começarem a odiar os Illuminatis. Aí sim, para de odiar os Estados Unidos. Só pra dar os Estados Unidos é legal, mano. Um
preâmbulo aqui, é o sexto jogo das finais da NBA de 1996. Aliás, posso falar um negócio? Que eu tô falando disso aqui. Seattle Sonics contra Chicago Bulls. É claro. Jogo 6 em Chicago. Jogo 6. Acho que foi o decisivo. É claro que dos Estados Unidos vem muito mais coisa podre. Por quê? Porque os Illuminatis estão muito mais lá nos Estados Unidos, claro, que é a casa deles. Quaker, né? Mas é a casa deles, não é nem a casa... É a casa dos índios, né? Certo? Ali é a casa dos índios. Antes dos índios, tinha alguém? Tinha minhoca, tartaruga, cobra, escorpião. Ali no Novo México, aquele desertão ali. Escorpião, cascavel, cavalo. Sabe que já tinha cavalo naquela época? Sabe que desde sempre tinha cavalo ali? Sabe que veio da Europa o cavalo? Enfim. Entendeu? Matias Pinto me ajuda, veio da Síria, vai na parte. Tem toda essa questão, né? A história da ocupação, né? Você conhece aquela área, você andou ali pelo deserto? Né? Eu andei mais para baixo, eu andei já no México, eu andei no deserto mexicano, mas aí a história para mais para frente. Quando a gente fizer 5 anos de programa, vai ser um programa para contar o dia que eu passei a madrugada andando pelo deserto no México, lá, atrás do peiote lá. Foi legal. Vamos lá. Eu e a mãe da Marília, né, a Samanta. Nós, Samanta e eu, como o professor Girafales ensinou. Vamos lá aqui. Vamos lá. Qualquer semelhança. Esse vídeo está aqui para a gente fazer uma semelhança. Vê se você lembra alguma coisa recente. De uma Copa que aconteceu ultimamente aí. O Campeonato Brasileiro. Também no Brasileiro também está acontecendo isso. Em todo lugar está acontecendo isso, né? Vamos lá. Veja que coincidência. 96, hein? 1996. Tinha que ser esse ano. Tinha que ser esse ano, meu camarada. É o time que vem de fora, né? É o Seattle, né? Um grande time, né? Olha o Shaw Camp aí, ó. Nós estamos falando de basquete, viu? Parar de falar de futebol um pouquinho. Cara de muitos amigos, né? Olha lá. Vai o Seattle. Entra o Seattle na quadra. Vai entrar mais um? Tem mais um para entrar ainda. Gary Payton. Nossa, tranquilidade de 3, hein? Cara, eu gostava bastante, era moda, boné do time da NBA, cara. Boné. Você tinha que dar aquela dobradinha na aba, assim. Pelo Charlotte, que era um azulzão. Charlotte era o mais vendido depois do Bulls. Olha lá, aí apagou a luz. Agora é um show de laser, é um show de luzes. Vai entrar o Chicago Bulls. 96 isso, foi 29 1996, anos. que beleza, hein? Tem 29 anos isso. Que ano, hein? Eu tava endoidando com o futebol nessa época. Provavelmente isso aí já foi no segundo semestre, fim do ano, né? Pra acabar o campeonato da NBA. Nós chegamos no semestre. É no primeiro. É no primeiro. É 95, 96, né? Então eu tava quase endoidando. Deve ser maio, mais ou menos. Mas eu já torcia contra a seleção aí. Que foi em janeiro, quando fechou o acordo com a Nike, eu falei, não torço mais pra seleção. Das Olimpíadas aí, em 96. As Olimpíadas ainda o Brasil usou a Umbro ainda, né? Que era o time olímpico, né? Então tinha uma questão aí de contratos, sei lá. E era o primeiro time depois do Dream Team 92, né? Exato. Olha aí que beleza. Show de luzes, laser, e bombas. Scottie Pippen. Tem uma estética bem anos 90 ali. Mas assim, hoje em dia, o cara entra voando. Já piorou. O delírio. Entra o holograma do cara, em vez de entrar o cara. Entra o holograma, o Dennis Rodman, que monstro. Era um monstro, que monstro. Não, a história de vida, né? Um grande defensor da história da... Não, um monstro. Um guerreiro, né? Hoje deturparam essa palavra. Né? Fala muito desse... Não sei se você viu lá a série da Netflix, o Last Dance. Vi. Uma das poucas séries que eu vi na minha vida. Essa eu não consegui deixar de ver. É maravilhosa, né? Conta toda a história de cada um, pessoal. É um negócio muito sério, né? Mas essa entrada gerou o quê? Bom, podemos pausar, né? Vamos lá, vamos comentar uma... Phil Jackson. Então. Mestre Phil. Isso, então, é isso aí. Primeiro assim, eu não considero aquilo série. Eu falo que aquilo é um documentário. É uma série documental. É isso, é uma série. É isso aí. E, então, vamos lá. Ódio eterno ao basquete moderno também existe. Aliás, existe. O meu irmão é fanático pro basquete, NBA. Ele chegou, faz um tempo já que ele chegou pra mim. O cara fazia aqui no podcast, tá ainda no feed da Central 3. Que ele falou alguma coisa disso. Na era do garrafão, que os caras falam. Que já tá totalmente diferente, né? Já tá 50, totalmente diferente. 60, e vou te falar. 80, ele tem uma série que conta a história toda da NBA, que é bem legal. E essa semana vendo esse vídeo aí, eu acabei vendo mais uns 4, 5 vídeos dessa época da NBA. E tá claro o que é diferente. É a mesma coisa. O meu irmão falou pra mim, meu brother Thiago. Ele falou um dia pra mim, falou, Fernando, eu vi uma entrevista
com um desses caras aí, Charles Barkley, ou Hakeem Olajuwon, um desses caras dessa época aí. E ele falou, a entrevista dele, eu só não lembro quem era o cara, mas tanto faz. A entrevista dele, se você trocar as palavras, parece que ele está falando do futebol moderno. Né? É a mesma coisa. Quando eu vi esses vídeos, é a força, é a falta da força. Quer dizer, é a infantilização da vida adulta, essa encaixota. Você já viu o logo da Globo? Como é que é o logo da Globo? É o mundo, bola, é o mundo, aí tem um retângulo e o mundo dentro do retângulo. O mundo moderno está colocando, nós estamos já vivendo essa era. Tem até especialistas lá como o Jean Van Elan, que você já deve ter ouvido falar dele. Ele fala que nós já estamos dentro da nova era. Já colocaram todo mundo dentro desse celularzinho. Cadê o meu aqui? Tá desligado, tá, gente? Eu tenho celular, claro, não é problema ter celular. Eu não fico idiota com isso aqui na mão, viu? Faço questão de nunca ficar idiota e mal educado. Depois eu vou falar outra coisa a respeito do celular aí. Tá feio, eu falo, toda semana eu falo, tá cada vez pior. Eu vi uma no metrô agora, eu vi uma cena no metrô agora, meu camarada. Somos anarquistas de iPhone, viu? Exatamente. Então, eles encaixotaram o Samsung, pra deixar fazendo propaganda aqui sem necessidade. Não, e pra mim, pra nós, eu pessoalmente, acho que você vai assinar embaixo o que eu vou falar. A gente vem de uma outra geração tão diferente, a gente subia em árvore, a gente gostava. Eu falo pra minha filha, ela não acredita. Eu falo, filha, com a tua idade, eu e o meu irmão, o tio Tiago, a gente já ia lá pro outro lado do bairro de bicicleta lá, já ia explorar o bairro. Imagina que eu vou soltar minha filha hoje com 6 anos, a Marília. Imagina, minha filha, sei lá que idade que ela vai ter pra sair sozinha a primeira vez, mas não vai ser agora mesmo, quer dizer, mudou. Então, é uma coisa muito louca. Então é sim, é o ódio eterno ao basquete moderno. Você sabe que em 96, de novo... É o ano que o Ronaldo do Barcelona. Isso, é o ano do Ronaldo, é isso. E eu já falei que não é só porque foi quando eu acordei, não. Eu acordei quando tinha que acordar. O caso do Ronaldo é a morte de vez do futebol. As arenas de 92 da Inglaterra, não. O Cantona ainda jogou nos primeiros anos da Premier League, com tudo já plastificado fora de campo, mas em campo o pau estava cantando ainda. Cantona contra Vinnie Jones no fim de carreira, o pau ainda cantava. É o início dessa era mesmo. O pai do Haaland, eu lembro que ele quebrou o cara, aposentou. Eu vi esse vídeo um dia desse, aquele zagueiro também. E você sabe que em 96, você vai lembrar disso, aquele Gasparov, que era o maior xadrista do mundo, o maior jogador de xadrez do mundo, a IBM desafiou ele. E existe jogo. E você já viu esse documentário? Assistam esse documentário, que vocês vão ver como a IBM roubou, cheated. Roubaram. Eles roubaram para ganhar do Kasparov. O documentário é um documentário investigativo e de acusação, é um documentário político, falando, olha, a IBM roubou para dizer que a máquina ia ganhar do Kasparov, entendeu? E foi em 96. Esse ano de 96 devia ter outro portal também aí, viu? É que só não deram a letra para nós. Se você pensar direitinho, 9,6 para 12... Dá pra fazer a numerologia cabalística, eu sei. Então, existe, cara. Até Stock Car moderno já existe. Meu irmão também é fanático, meu irmão gosta dos esportes americanos. Ele fala, cara, já estão fazendo umas regras diferentes lá pra Stock Car, porque o tradicional da Stock Car é um carro ir batendo no outro. É tradicional isso da Stock Car. Você pode ir batendo um carro no outro pra disputar a posição. Parece que eles já estão tirando, botando o ré. Quer dizer, é a plastificação, é botar o mundo dentro de um quadrado, que é o escudo da Globo. Isso não é coincidência. Então é isso, gente. E essa festinha é a Copa... Eu vi na Copa do Catar. Foi a primeira vez que eu vi. Na Copa do Catar. Vamos pôr aspas aqui, né? A Copa do Catar. É isso. E teve, como eu falei, foi recentemente aqui no jogo Botafogo, né? No Newton Santos. Agora vai ter em todo quanto é lugar. Apagaram as luzes, acenderam fogo, jatos de fogo, dragão passou voando. Dragão não pode porque é o Atlético Goianiense. Falei pra você do Mirassol, né? Saiu do Mirassol. Também estão fazendo graça. Estão fazendo graça. De São Paulo, Mirassol que até o dia desse estava enfrentando um Juventus. É isso. É o novo mundo, gente. Admirável, nunca. Tenebroso novo mundo. Tenebroso novo mundo. Vamos botar outro joguinho aqui. Joguinho antigo para delirar um pouquinho. Fazer, né? Joguinho antigo. O contraponto aí. Esse aqui é o Napoli Juventus de 80, na temporada 85-86, vitória do Napoli. É uma matéria, na verdade, quase um filminho aí. É quase um filminho? Tá longo? Não, dá 6 minutos, mas vai passando aqui, vou dar o play aqui. 6 minutos? 6 e... Dá tempo, vambora. Bora. A gente vai aqui até pausando. Que aí é o Napoli contra o Juventus, no Napoli do Maradona contra a Juventus do Platini. Vamos contextuar. Isso. A Juventus era dona do futebol italiano fazia já uns 13 anos, 12 anos, né? Dali de 72 até, estamos em 85 aí. Que é a família da Pirelli, né? E que só montou timaço, né? Montou timaço, né?
Ganhou acho que 7 campeonatos em 13 anos, né, nessa época, a Juventus. E o Napoli, pobrezinho, o povo sofre preconceito, racismo, toda aquela história, né? Diego chegando. E o Diego, nesse dia, ele provou que alguma coisa ia acontecer. E é antes, alguma... antes da Copa de 86, né? Bom frisar que esse Isso, jogo vamos contextuar. É Copa. antes da Copa, é a temporada antes da Copa. O Maradona não tinha ganho nenhuma Copa ainda. Não. Tinha sido reserva em 78. Sim, sim. É... Como que você falou? Ele foi reserva, né? Não, ele não foi para 78, né? Não foi, né? Quase foi. Foi cogitado, aquela polêmica, e acabou o Menotti e não levou. E aí ele vira o grande... Essa é a maior temporada do Maradona, né? Que ele joga muito no Napoli e ganha uma Copa muito Sim. dizem que sozinho, né? Sim, sim, sim. Sozinho, bem entre aspas, né? Bem entre aspas. É o grande destaque, né? O grandíssimo destaque, não há dúvida, né? Mas sozinho nunca, né? Não comparando um jogador com o outro, mas a Copa de 86 tá para Maradona, assim como 94 tá para Romário. Isso. 90, o brasileiro de 90 que o Neto deu pro Corinthians, deu sozinho, né? Se não fosse o Neto, realmente. Esse jogo realmente é aquela dica que a gente dá. Gente, vamos assistir um joguinho antigo, se quiserem, faz bem para a saúde. Esse jogo tá completo no YouTube. Esse jogo completo no YouTube. Essa cena é do final do jogo. Isso já é o final do jogo, glorioso. Vai ver o Umas, lance dos jogos. Antes o Platini e o Maradona falando antes de entrar em campo, né? Eram as duas grandes estrelas dos dois times. Claro, então, confronto entre Platini e Maradona, quer dizer, um negócio E Napoli daquele jeito. muito sério, um negócio muito sério, né? É um jogo delicioso de assistir, né? Eu assisti uma vez só, eu tô para assistir de novo esse jogo. É um negócio muito sério, é uma disputa muito séria. E esse foi o gol mitológico, é um gol mitológico, é um gol mitológico, né? Que o Gandula cai na hora da comemoração ali. O Gandula, não sei se vai mostrar, o Gandula vem atrás dele, porque tinha chovido, estava chovendo, campo escorregadio. A câmera tá toda É um jogo de muita garra, muita fibra. Entre outras palavras, é um jogo em que Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar, jogando o que eles jogam hoje, eles iam pedir água em 2 minutos de jogo. Com 2 minutos de jogo, eu ia falar, substituição. Aí passa umas entradas, umas jogadas mais... Não, é uma pegada monstruosa um jogo desse. Os caras não têm noção. Quem joga bola hoje não tem noção que quer jogar um jogo desse aí. Você tá entendendo? O estádio é diferente, né, cara? É mais aberto, você consegue ver o céu Então. nas imagens. E é por isso que 90 é a primeira Copa esquisita da história. Porque eles modificaram todos os estádios italianos, né? Eles colocaram uma cobertura nesse estádio de São Paulo, do Napoli. Já deram uma plastificação. Claro, você vai reclamar que colocaram cobertura? Não, mas o estádio sobreviveu. Não foi pênalti, viu? Isso aqui no VAR já dá 3 pênaltis. A torcida... cotovelada. A torcida... pois é. A torcida frequentou o estádio durante 80 anos sem cobertura. Aí expulsou o que levou a cotovelada e o que deu a cotovelada. Os dois foram expulsos. Na milonga você leva o cara junto, né? Dependendo da Dieguito situação. em cima do árbitro. Bertoni estava no Napoli ainda. Era a dupla de argentino. Daniel Bertoni. Antes do Careca também. O Careca Não, aí Careca e Alemão não tinham chegado ainda, não. Nem no título ainda de 87 eles estavam, né? O Careca já tinha sido contratado, mas naquela época você não podia entrar no meio do campeonato. Era sério o futebol naquela época, viu? 0-0 dopo 45 minuti di gioco e neppure la possibilità di chiedere un parere ai politici, a uomini di spettacolo, a sportivi dal gran nome che affollano la tribuna autorità. Il traffico. Não, essa não é falta ainda não. Il commento è a senso unico però. É Maradona entrando de cabeça. Stavolta non vincerà mai più. E você sabe que aquilo que eu já falei, eu faço questão de falar pra galera, nos melhores momentos a gente não só não percebe como era difícil jogar bola nessa época, você não percebe que são só os lances da bola já concluindo, da jogada já concluindo. Lances, né? São vários lances de conclusão já de lance. A dureza era na construção do futebol. É o golaço. Assim como também os melhores momentos de jogos atuais, você não percebe o quão ruim é o jogo, Gil. Sim. Você não percebe. Não é justo. Se você pegar um vídeo só de melhores momentos, se é que eles existem nos jogos de hoje, mas tem bola indo perto. Cara. Bolas passando perto do gol. Hoje não é melhores momentos, é bola passando perto do gol. Quando passa a hora do intervalo, o show do intervalo. O chá, amigo. Cara, eu lembro que antigamente, sei lá, eram 18 chances por tempo. Hoje passa 3 lances. E também porque o mundo tem que ser muito mais rápido, vai perder tempo mostrando E a qualidade, não é só número, e a qualidade. 3 chances de antigamente eram melhor do que 8 de hoje. Você tá entendendo? O peso. Não tinha peso da nota no boletim, lá é peso de nota.
Esse é a maior figura do futebol italiano, na minha opinião. Esse aí é a maior figura do futebol italiano, na minha opinião. Fala quem é ele. Giovanni Trapattoni. Esse, para mim, é a maior figura do futebol italiano. Está à frente de Giuseppe Meazza, está à frente de tantos outros aí. O Mazzola, né, o pai do Sandro Mazzola, Valentino Mazzola. Esse para mim ele foi treinador da Inter, principalmente da Juventus, mas treinou, acho que ele treinou os três, acho que ele treinou o Milan, a Inter. E por onde passava era campeão e um cidadão fantástico, né? Foi um jogadoraço. L'interpretazione sul terreno di gioco. Abbiamo trovato delle difficoltà nell'organizzare il nostro gioco. Il Napoli si può dire che ci ha aggrediti e schiacciati. Ma non è abituato a segnare, ma quando ha segnato questo gol alla Juventus... Stava parlando bem italiano, Diego, não? Eu não parlo nada de italiano. Ontem o Chico falou comigo em italiano, eu falei, não estou entendendo um cazzo. Eu só falo cazzo, eu falei, não estou entendendo um cazzo que você está falando aí, cara. Não, eu não consigo entender italiano, não tem jeito. Nessuno che non abita Napoli se può immaginare tutto quello che non diceva. É isso. Muito bem. Muito bem. Quem puder assistir Napoli e Juventus... Que diferença, né, bicho? Não! Incomparável. É o muro. Eu já falei, é o muro. O Gatti já colocou o muro. Quando ele falou, Messi não jogava na época do Pelé e do Maradona. O Gatti colocou o muro. É um muro. Vocês estão do lado de lá do muro, nós estamos do lado de cá. Na minha turma tem Frender-Reich, Carlos Alberto Torres. A minha turma é longa. Beckenbauer. Vocês estão na turma aí do Messi, do Cristiano Ronaldo, da chuteira colorida, ninguém chega em ninguém. O Garrincha, né? Eu acho incrível que o pessoal fala pouco do Garrincha hoje em dia. Né? Garrincha. Acho que fala um pouco porque já é da mídia, né? A mídia fala pouco do Garrincha, né? Então, não falei no programa passado que no Natal a Globo não fala de Jesus? Eles não falam do Garrincha, porque o exemplo do Garrincha é que nem o Adriano. Faz tempo que eu tô para bater palma pro Adriano. Adriano, maravilhosa a sua atitude. O Adriano é o único dos deuses modernos que falou, cansei. Tudo de boa. Cansei dessa palhaçada. O exemplo do Adriano é maravilhoso. É sagrado o exemplo do Adriano, o imperador. Ele foi o queridinho durante anos. E ser o queridinho significa, ele foi supervalorizado. Se já em 2006 você perguntasse nas ruas, quem foi melhor, Careca ou Adriano, o pessoal ia falar Adriano. Você tá entendendo? Esse tipo de coisa. Mas a atitude dele ele recebeu um bálsamo assim, na alma, assim. Tá santificado pro resto da vida. Se redimiu, né? Pode ir pro céu, os anjos estão pulindo o seu lugar no céu, assim, cara. Grande Adriano. Essa é a verdade do mundo. Adriano mostrou a verdade. Aquelas frechas que você fala, de vez em quando passa. Passa o espermatozoide. Por isso que a gente nasce. Passa um, né? Que sai do rebanho, né? Que, aliás, o que eu queria falar do celular é isso de rebanho. É o pessoal entrando no metrô. O pessoal não sabe mais entrar no metrô, Chico. Não sabe mais entrar e sair, mas depois a gente conversa isso. Não, as pessoas não sabem mais entrar e sair do metrô. Eu fiquei olhando assim, eu fiquei até esperando o próximo. Eu fiquei olhando, não sabem mais. Eu estava falando do DP, posso completar o pensamento do DP agora? É meio psicodélico o programa, é flashback. E tem o Yuri Alberto também. Lá para novembro do ano passado, os amigos da turma do Metal da Moca, da Ju Metal, quando começou a torcida, eles colocaram, mano, esse Yuri Alberto é o cara mais ridículo do futebol moderno. E mostraram uns lances dele, né? Cara, é o fruto. É como eu falei, o mundo criou o Hitler. O mundo estava pedindo para ter um Hitler, entendeu? Vocês estavam pedindo para ter um Hitler. O Hitler só quis ser mais rei que vocês. E ele era um débil mental, sem dúvida. Mas vocês são mais ainda, vocês criaram tudo isso, né? O Pelé surgiu no Santos porque o Santos era um clube de futebol sério, que se cuidava. Um dia chegou o Pelé, certo? Na trajetória, o encontro chegou, certo? É o casamento, né? Então, o Yuri Alberto. E agora o Corinthians é campeão paulista. Acho que ele chegou a fazer gol na final, não sei, foi campeão. No portal, famoso portal, eu adoro abrir o portal. Eu abro o portal e eu já faço assim, ó. Eu abro assim o portal, ó. Sabe? Quando você olha, criança vendo um filme de terror assim, junto com o pai e com a mãe, que você olha meio assim. Aí Yuri Alberto cogitado para ir para a Europa, seleção brasileira. Eu falei, cara, por isso que eu falei que Argentina e França na Copa do Catar foi o mesmo nível de Catar e Equador o primeiro jogo. É tudo amassado lá embaixo, todos os jogos do mesmo nível. Por isso que qualquer um vai para o Manchester. E vira ídolo, porque ainda vai calar minha boca. Toro, mas ele virou ídolo no Manchester. Mas é lógico que qualquer um vira ídolo no Manchester, em qualquer lugar. Tá tudo zerado. É um grande circo. É um grande circo.
É oco. Já viu uma coisa oca? É uma coisa oca. Ovo de Páscoa, coisa É o oca. ovo de Páscoa da Lacta. Maravilhosa Lacta. Não explora ninguém a Lacta, imagina. Paga salários. Todos os funcionários da Lacta viram milionários, porque ganham salários, né, maravilhosos, né? Imagina. Vamos lá. São os recadinhos. Essa do Yuri Alberto, eu falei, cara, não é possível, cara. Foi o Yuri Alberto que os meus amigos, ano passado, nós tiramos até sarro do cara. Ele parecia que tava caindo com a bola no pé. A gente até falou, isso aí não ia jogar nem no condomínio nos anos 90, mas nem no condomínio do prédio. E agora já tá cogitado para ir pro Manchester. O Miller vai responder por que isso é absurdo. Fala, Miller! Luiz Antônio Corrêa da Costa, maior atleta da história do São Paulo Futebol Clube. O Morum devia se chamar Luiz Antônio Corrêa da Costa. Você falou aí, você acha que tem muito jogador burro? Tem muito jogador que não pensa pra jogar. O jogador corre pra chutar, essas coisas. São princípios de bola que eles não têm mais, né? Tem muito comentarista aí que fala que ó, as leis da bola mudaram, né? Nunca jogaram bola também, tem que falar besteira. Entendeu? As leis da bola não mudam. Então como é que você vai correr pra chutar? Antes a gente preparava pra bater, diferente. São princípios de bola. Fundamento. Fundamento, quer dizer, não vai mudar nunca. São coisas que eu sempre falo, são jogadores que têm pulmão de Ferrari, mas cérebro de Fusca. Como tem só força, ele vai usar o quê? Só força, pô. Aí hoje fala assim, corre muito, hoje 10, 20 km, 30 km, corre muito mais rápido. É muito mais rápido mesmo, porque o jogador não tem cérebro, ele só tem força, ele vai fazer o quê? Vai só correr. Dar voadora, carrinho. Qual o primeiro jogador que leva cartão amarelo no futebol hoje? O atacante. Porque o treinador impregnou na cabeça dele, na cachola dele. Volta pra marcar? Volta, dá carrinho, voadora. O treinador gosta de cada jogador assim. Não tem técnica, são burro mesmo. Você vê que, assim, é aquilo que eu sempre falo, no fundo é triste, né, chegarmos nesse ponto. Eu nunca imaginei em 96 que eu ia hoje estar vendo vídeos do Miller revoltado com o futebol. Triste, porque é um vídeo blue, é um vídeo blues. É um vídeo de tristeza, de decepção, de descontentamento. E se tem um cara que é inteligente com a bola... Isso aí é um monstro. O Miller... Outro que é subestimado. Olha, da geração nos 80 e 90, eu acho que só ele, o Careca, o Romário, o Bebeto, o Edmundo... Renato Gaúcho e Evair, no máximo, eram centroavantes que dava para chamar de gênio. A gente não chamava centroavante de gênio. E ninguém chamava, em nenhuma época do futebol. O craque era o meia. Sim. Não tem jeito. É o quarterback do futebol americano. O craque era o meia. Era difícil um centroavante ser chamado de craque. Ninguém chamava o Vavá de craque. Ninguém chamava o Vavá de craque. O mais goleador que fosse, né? E ele era craque. Comparado com ele era craque. Mas você tá entendendo? Tinha outros mais, porque era uma competição ferrenha. Eram muito bons os caras. Era uma qualidade enorme. No 90 o ataque é Miller e Careca, né? Isso. E no 86 também, né? Ele substitui o Casagrande. Quer dizer, um monstro. Então assim, e você vê que ele fala da força. Jogador que só tem força, não pensa. Quer dizer, a gente até 96, que queria ser jogador, a gente se espelhava no Zico, no Maradona. De 96 para cá é no Ronaldo, que era força e não pensava direito para jogar, era pura força, explosão, entendeu? É isso. Era o Raí, né? Você se espelhava nos bons. Eu tô citando Zico e Maradona para dar uma resumida. Mas não é uma resumida muito errada, não, porque somente nos anos 80, de qualquer lugar do Brasil, o moleque queria ser o Zico. Não é verdade? Eu queria ser o Zico, eu não falava do Pita, dos 10 do futebol paulista, do Pita, que até era carioca de nascimento, mas jogava no futebol paulista. Não, era Zico. Era Zico. A gente queria ser o Zico. Entendeu? O nosso espelho era o Zico. Agora é isso aí. Então é isso. É força, ignorância. Né? E é isso aí. Agora, esse cidadão que entrevistou ele nesse vídeo aí, eu já vi ele fazer uns comentários. Ele é bolsonarista declarado, né? Muito. Parabéns, viu? Tá entrevistando. Parabéns por você conseguir entrevistar o Miller. Nem vale a pena falar que honra, hein? O nome desse daí, não. É o ex-Globo. É o ex-Globo. Ele é o ex-Globo que se decepcionou, foi mandado embora com a Globo e fala, hoje é o cara que fala mal da Globo. Mas aí é dodóizinho pessoal, né? É dor de cotovelo. Ele não deve falar mal da Globo do que tem que ser falado mal da Globo. Não fala. Não fala. Então não adianta. Aí é dodóizinho. Tá dodóizinho, vai pra cama, chora, que passa. Isso. É isso. Bom, pra acabar é o time da semana, né? Exatamente. Pra acabar é o time, né? É o Juta. É o Juta Santana, né? Que time lindo, hein? Aqui na que uniforme lindo, que história linda. Mais um Alves. Você vai que semana passada eu falei da Caetano Pinto, esqueci de falar que, entre outras coisas, na rua Caetano Pinto foi onde foi assassinado o José Martinez, que é o estopim final para a greve de 17. Foi exatamente na Caetano Pinto que as forças públicas assassinaram o José Martinez. E nós estamos falando da mesma região aí, só pula para o lado de lá do trem.
Lá do Brás, né? Aí você pula pro lado de lá do trem, pro lado de lá da Rangel Pestana, que depois viraria Celso Garcia, que era a Rua da Intendência, era a estrada para ir pro Rio de Janeiro. Ali é a estrada que era para ir pro Rio de Janeiro. E o Junta também é um time operário, né? Operário da fábrica, né? Junta, né? Por isso que o nome é Junta. Isso, era uma fábrica, é time de fábrica, né? Porque ter sido Juntas ali na década de 10 não tem uma data certa da fundação do... Não teve o ano certo aí na pesquisa. Diz década de 10. Eu, quando diz década de 10, eu já gosto de imaginar que é logo 1910 mesmo. Quanto mais para trás, melhor, né? Mais tradição, né? Mas enfim, é por ali, né? E aí, tá um belo time, né? Os uniformes. O pessoal tá vendo isso aí, né? Que a gente tá vendo. Sim, as fotos são importantes, Gil. Você faz favor, passa pra gente as fotos aí. Aqui. Não, tem uma foto aí que é surreal, cara. Tem uma foto que a gente vai pôr. Primeiro esse é o mapa, né? Esse é o mapa, tá lá. O trem Santo Jundiaí passando ali. O fim da Central do Brasil ali junto da Praça da Concórdia. Exatamente. O Teatro Concórdia. Sabe o que era o Teatro Concórdia? Não. Era o Teatro Municipal dos pobres, entre aspas. O Teatro Municipal lá em cima, lá no morro. Tinha alguns desses, né? Na Barra Funda tem o São Pedro também, que era um municipal menor. Sim. E pro pessoal, por exemplo, do Rio entender, no sentido aqui de São Paulo, inverte a coisa. Subir o morro lá são os ricos, são a fundação da cidade de São Paulo. A Paulista é o lugar mais alto do centro. A Acrópole, onde foi fundada a capital paulistana, na Praça da Sé, onde tinha os casarões da duquesa, da marquesa, do duque, sei lá do que. Então o Brás e a Baixada era o povão, o Brás. Embaixo era o pântano, né? E isso, o pântano que virou o Brás, claro que virou o Brás. Depois a Moca mais pra cá, o Belenzinho mais pra cá, o Pari mais pra cá. E o Teatro Concórdia era o teatro municipal dos pobres, entre aspas, tá? Pra dar uma resumida. As peças que passavam no Teatro Municipal, passavam no teatro, você tá entendendo? O povo tinha acesso, não tinha essa de... Entendeu? De ter que pagar R$200 para ver o Iron Maiden. A Iron Maiden acho que é R$1.000 hoje em dia o ingresso do Iron Maiden. Né? Por aí. Não, vai passar lá no Teatro Colombo com preço popular, a mesma peça que lá tá mais caro, lá era assim. E essa foto é surreal, Esse campo da Rua Miller, que está aqui à esquerda na foto, o São Paulo chegou a fazer de treinamento. O São Paulo Futebol Clube treinava nos anos 40. Provavelmente até Leônidas da Silva deve ter treinado aí. Treinava durante a semana. Era um campo que existia no coração do Brás, né? Essa foto é surreal. Você sabe que um dia eu vi uma foto... A linha do trem aqui, né? Então, essa foto é surreal por quê? Ela parece uma cidade inglesa. Mas assim, vamos lá, as diferenças, né? Claro. Eu vi uma foto uma vez, viajando pela internet, e eu achei uma foto do estádio do Derby County, preta e branca, tirado acho que de algum helicóptero, avião, algum... Zeppelin. Então ele pegava todas aquelas ruazinhas iguaizinhas de casa, iguaizinhas da Inglaterra, é até meio claustrofóbico, né? Por isso que o pessoal fica meio doido no primeiro mundo também, né? Por isso que saiu o rock and roll de lá, é lógico. E aí as fábricas e o campo do Derby County. Era surreal. Mas era gostoso, pelo campo. O que transformava gostosa a foto era o campo do Derby County. É o poder do futebol quando ele era do povo socialista. Você está entendendo? E esse é o campo. Por isso que eu falo que o futebol era o esporte socialista, porque ele dava para o povo, dava de verdade, não dava migalha não. Porque o futebol era a bolha fora do mundo, o futebol era completo. Quando eu era criança, quando eu ia no Pacaembu e o time do meu pai ganhava, a gente podia capotar o carro, meu querido. Eu podia capotar, desde que eu não morresse. Mas se eu tivesse capotado o carro, eu ia sair, você tá entendendo? Eu vi meu time ganhar hoje, cara. Era muito importante o clube, o que eles mataram foram os clubes. Hoje não tem mais amor ao clube. Se tivesse amor ao clube, o corintiano não usava essa camisa toda preta. Que faz tempo que eu tô vendo o pessoal usando essa camisa preta do Corinthians. Eu falo, que raios, que camisa é essa? Pai! Sem contar aquela que é manchada, sabe? Tipo mancha de sangue. Eles mancharam tanto o futebol e hoje eles estão mandando tanto, e nós estamos num momento tão de plastificação humana, que eles resolveram tirar um sarro a Nike. Falaram, agora nós vamos fazer uma camisa manchada. Porque nós estamos manchando as camisas desde os anos 70. Agora nós vamos manchar mesmo e vocês vão usar ainda nas ruas. Mas aquela toda preta. Tá entendendo? Aí um dia um amigo chegou pra mim e falou, não, Toro, é contra o racismo. Piorou. Você quer saber por que piorou? Cadê? Hipocrisia, ora bolas. Você acha que a Nike não explora negros aí pelo mundo afora, nas suas fábricas? Você acha que a Nike... Pergunta, você acha que a Nike explora algum negro? Explora, não explora? Alguns. Então pronto. Então quem é ela pra fazer uma camisa anti-racismo? E vocês usando ainda e aplaudindo lá na arena lá. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Eu tava falando tudo isso pra amarrar
com a narrativa do estádio, né? Essa foto do Braz lembrou a foto do Derby County. É o campo, as vilinhas operárias do Braz, a linha do trem. Ah, tem essa também, a linha do trem, não pode faltar, né? Não pode faltar a linha do trem, que claro, na Inglaterra tem 20 vezes mais linha de trem. Você falou 200 agora vezes mais do que aqui. Do Corinthians, eu tentei achar aqui a camisa do Botafogo que usou no último domingo. Nesse mesmo jogo que entrou como time da NBA. Mas são todas, Gil. A camisa do Botafogo, cara, mas... Essa é absurda, essa merece ser vista, é um né? preto e branco meio que tá derretendo a camisa dele. Tá derretendo. A tinta vai se derretendo. Tá derretendo. Então é isso, gente. É isso. Os clubes, não ficou bom. É isso. O desrespeito aos clubes já tá na própria camiseta. E o Botafogo tem uma coisa que eu acho muito interessante, assim. A faixa preta do uniforme tem que ser abaixo da gola, aqui no meio da camisa. É, tem que ser. Mas isso tem uma superstição, porque o Botafogo é o time da superstição, né? Mas isso está em estatuto, acho muito interessante. Tá no estatuto. Isso é legal. Eu sou totalmente a favor disso. Sou totalmente a favor. O Santa Cruz está no estatuto que, tipo, nenhuma cor, o vermelho e preto não pode se encostar. Essa palavra é sagrada no futebol. O estatuto do clube. Mas ele tem que ser respeitado, né? Você sabe que o Campeonato Paulista começou a morrer quando dividiram as ligas em 1911, a primeira divisão das ligas, entendeu? O Charles Miller, que estava vivo, ainda ativo, ele devia ter sentado e falou, não, pera um pouquinho, vocês são ricos, nós somos pobres. Porque alguém vai falar, Toro, você é louco, foi legal a divisão das ligas, era o povo pobre, operário, falando, nós não vamos jogar. Aí é que tá, vocês já desrespeitaram o futebol ali, futebol é para todos, o futebol podia nos unir, ele já desuniu ali já começou a desandar a maionese, entendeu? Mas o Campeonato Paulista acabar em março e a Globo ainda falar reta final do Paulistão. É de doer, viu? É de doer, viu? É complicado. Foi bom, né? Foi legal. Bom papinho, foi né? Legal. Valeu, gente. Não esquece, com Deus. Compartilha aí. Papai. Se inscreve no canal. Avisa a rapaziada. Comenta que a gente vai... Próximo vídeo que a gente voltar aqui, a gente já vai colocar aqui, falar nos comentários aí. Né? Fazer esse feedback com vocês. Isso. Quem sabe... Ainda estamos gravando com a semana, estamos, né? Quem sabe a gente não faz ao vivo, participam aqui com a gente. O planejamento é que vai ter uma coisa ao vivo aí pra frente. Como se, hoje se fala live. Live. Eu prefiro in excess. Live, baby, live. Aí fica legal. Falou, abraço. Falou.